Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu gostaria de convidar você a meditar comigo o texto da Palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo também de número 16 e 17. Daniel 6, 16, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o anel dos grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Bem, sabido de nós todos que Daniel fora levado à Babilônia pelo rei Nabucodonosor, ou segundo os seus comandos, para ser cativo na Babilônia. Mas a Bíblia diz que todavia sobre a vida daquele que é fiel para com o Senhor, sobre a vida daquele que teme o nome do Senhor, há um livramento. E a Bíblia diz que Daniel foi levado sim cativo para a Babilônia, foi levado entre aqueles, aleluia, que tinham sido levados cativo, mas tinha uma diferença sobre a vida de Daniel. Ele tinha o espírito de excelência de Deus e ele não estava rebelde como a maioria daqueles que estavam sendo levados cativos pela rebeldia, por desobedecer os mandados de Deus. Daniel, todavia, ainda permanecia insistente na palavra de Deus, permanecia obediente à voz do Senhor. E a Bíblia diz agora para mim e para você que Daniel, lá na Babilônia, ele consegue chamar a atenção daqueles que tinham sido ordenados pelo rei para avaliar os jovens que tinham vindo de Jerusalém, os jovens que tinham vindo cativos, aqueles que tinham algo de diferente, aqueles que podiam oferecer algo para a Babilônia. E a Bíblia então diz que eles foram experimentados em toda a ciência, no conhecimento, eles foram experimentados na palavra, em sabedoria, e a Bíblia diz que não se achou jovens como Daniel e os seus companheiros. Mas vamos deixar os companheiros de Daniel de lado e vamos meditar no passo da vida de Daniel, nesse momento crucial da vida de Daniel, que apesar de ter vindo cativo, de ter vindo como escravo, não viveria como escravo ali, porque o Senhor já tinha providenciado um livramento para Daniel, porque Daniel não era um rebelde, Daniel não era um desobediente. Antes, Daniel era um obediente ao Senhor. E a Bíblia agora vai dizer para mim e para você que por conta desse espírito de excelência, Daniel consegue então trazer para si a atenção daquele rei. E ele foi escolhido entre os principais daquele reino. Ele foi instituído príncipe daquele reino. E a Bíblia agora vai dizer que Daniel, exercendo a sua função, aleluia, ali, em todas as causas que eram trazidas para que ele viesse resolver, ele intervia ali como um juiz naquelas causas. Ele então dava o veredito, mas tinham outros dois que também faziam o mesmo trabalho que Daniel. Não eram escravos, não vieram da Babilônia, e sim eram nativos ali da Babilônia, e exerciam já esse trabalho. Mas a Bíblia diz que tudo que Daniel fazia prosperava. Eles podiam fazer o mesmo trabalho, podiam comer da mesma comida, podiam vestir as mesmas vestes, mas sobre a vida de Daniel tinha uma coisa que eles não tinham e nunca iriam vir a ter se não conhecessem o Deus de Israel, a qual era o Espírito Santo de Deus, que era esse que trazia excelência sobre a vida de Daniel. Esse Espírito Santo que hoje ajuda a mim e a você, esse Espírito Santo que agora está aí a falar no seu coração e te identificar como a vida de Daniel, esse mesmo estava sobre a vida de Daniel. Por isso, tudo aquilo que Daniel fazia prosperava. E agora eles, movidos por uma inveja demoníaca, movidos por um sentimento de revolta, por ver que Daniel fazia a mesma coisa que eles, porém com excelência. Porque aquele que é movido pelo Senhor, aquele que tem a direção de Deus, ele pode fazer o que todo mundo faz, vai sair com excelência. Ele pode usar a mesma técnica que todo mundo usa, porém com excelência. Ele pode pregar do mesmo jeito que todo mundo prega, porém com excelência. Ele pode fazer aquilo que todos se dedicaram a fazer, porém, quando ele colocar a mão,
vai haver o Espírito de excelência agindo e intervindo por ele ou por ela. Mas graças a Deus, que o Espírito de excelência do Senhor é sobre a minha e sobre a tua vida. E por isso nós estamos alegres, porque o Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele cuida do seu povo. O Senhor, Ele tem estado com as mãos estendidas sobre minha e sobre a tua vida. Mas por conta dessa inveja, eles buscaram derrubar Daniel, mas não encontraram causas, não conseguiram um motivo para poder derrubar Daniel. Então eles pensaram consigo mesmo. Ele faz oração ao Deus de Israel 3 vezes ao dia. Todas as vezes ele busca esse Deus, todos os dias ele ora, todos os dias ele pede, ele intercede, ele fala com esse Deus. E nós não vamos encontrar outra causa em Daniel, a não ser se nós nos levantarmos contra ele, na lei desse Deus de Israel. Porque ele faz o que ele tem que fazer e ele não cobra nada a mais por isso, ele não erra naquilo que ele vai fazer. Como nós vamos poder julgar uma pessoa dessa? Mas eles encontraram então que Daniel era fiel e justo ao Deus de Israel. Então eles persuadiram o rei a construir uma estátua com a imagem do rei, e persuadiram o rei dizendo: olha, rei, aquele que não adorar essa imagem com a sua semelhança, esse tal não é digno de ti, esse tal não tem um pleno conhecimento de ti. Então nós veremos agora o que foi feito. A Bíblia diz que então isso desceu ao coração do rei. O rei disse: é verdade, aquele que não reverenciar a imagem que tem a minha semelhança, esse não tem um respeito por mim, não tem uma consideração por mim, porque eles já sabiam que Daniel jamais ia se prostrar diante outro que não fosse o Deus de Israel. E a Bíblia diz que isso eles fizeram, e quando chegou o momento de a estátua ser levantada, quando chegou o tempo que a estátua foi posta de pé, e todos foram convidados, aleluia, ali a reverenciar aquela estátua, Daniel, todavia, permanecia com o seu compromisso diante de Deus, permanecia com a sua vida no altar do Senhor, independente da circunstância, meu irmão, não vendo o teu chamado, independente da dificuldade, independente do levante, independente da calúnia, não venda o teu chamado. Não deixe aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos de lado, por causa de algo, por causa de pessoas, por causa de situações, porque Deus, Ele tem uma recompensa para a tua vida.